I hope you get your dream. Oi, gente! Sempre quando eu li a Bíblia, que eu via as grandes histórias, os grandes personagens bíblicos, homens e mulheres, eu ficava pensando. Mas, gente, esse é um patamar que eu acho que eu nunca vou conseguir chegar em toda a minha vida, porque esse povo tava ali, ó, juntinho com Deus, de um jeito impressionante. E aí eu sempre ficava me perguntando se isso era possível, se pessoas de hoje em dia conseguiriam ter esse tipo de relacionamento. E para responder este grande questionamento em nossas vidas, o que eu fiz quando eu fiquei me questionando sobre isso? Eu comecei a estudar mais a fundo a história dessas pessoas e a entender um pouco melhor o contexto deles, o que eles fizeram, e eu descobri algo impressionante. Eles são tão humanos quanto eu e você. E aí eu comecei a pensar, será que tem coisas que a gente faz e que Deus nunca vai conseguir usar a gente porque a gente cometeu aquele pecado? Enfim, comecei a me questionar muito sobre isso. E de milhares de histórias que existem, eu queria compartilhar a história de Davi com vocês, que todo mundo sabe que foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, meu povo, cagou tudo em muitos momentos da vida dele. Ele tava passeando ali pelo terraço da casa real e ele olhou para o terraço e viu: nossa, tem uma mulher muito gata, linda, chamada Batseba. Ele foi perguntar quem era aquela mulher e pediu para trazer ela para ele. Só que ela era casada com Urias e falaram isso para ele. E ele mesmo assim, com todas as informações que impediriam dele pecar, ele chamou a mulher para lá e se deitou com ela. O que aconteceu em seguida? Claro que todo pecado tem uma consequência, e essa consequência foi a Batseba ficar grávida, prenha, com um bebê dentro dela. Quando ela contou isso para Davi e ele ficou sabendo, ele ficou desesperado, sabe por quê? O marido dela estava na guerra, e aí como é que iria aparecer um bebê? E aí, para poder tentar solucionar, ele mandou chamar Urias, falou assim: vem cá, querido, vamos conversar. Temos alguma coisa de guerra para poder, tratar. E a Urias chegou lá, ele falou com o Urias e perguntou algumas coisas sobre a guerra e falou assim: olha, eu lutou bastante, fica lá na sua casa, vai pra casa, fica lá com a sua mulher. Deu pra entender o que Davi queria que acontecesse, Brincadeiras à parte, isso não tem nenhuma graça e foi um pecado gravíssimo, isso é muito sério. Só que Urias, como um homem digno que ele era, ele não quis ir pra casa ou comer bem, se deitar com a sua mulher, sendo que seus parceiros de guerra e os servos de Davi estavam lá lutando. O que ele fez? Dormiu na porta do palácio. No dia seguinte, quando Davi percebeu o que tinha acontecido, falou assim: vamos ir pro plano B, pra resolver essa cagada que eu fiz. E aí chamou Urias para poder comer com ele e embebedou o menino para ele voltar para casa e fazer um filho na mulher dele. Mas Urias não foi. E aí, como única solução na cabeça de Davi, porque falar a verdade, pedir perdão não era uma coisa que vinha na cabeça dele naquele momento, então esse plano do Davi não deu certo, ele tentou ir para um outro plano. Ele mandou uma carta através de Urias, mandando que ele ficasse na frente do pelotão de guerra, ou seja, ele ia ser o primeiro a ser massacrado pelo exército inimigo. E foi o que aconteceu. Urias morreu e Davi foi lá e casou com Batseba. Como a gente já conversou sobre isso, todo pecado tem a sua consequência. E Batseba, quando teve esse bebê, o bebê acabou falecendo. Eu sei que isso foi uma coisa muito grave, isso marca muito a história de Davi, mas Davi também fez coisas muito boas. Essa época de política, É um negócio lindo. Davi ainda jovem venceu Golias. Davi foi fiel a Saul, mesmo quando Saul pirou o cabeção. Quando Davi assumiu o reinado, ele conseguiu unificar todas as tribos. Ele venceu todas as guerras que ele participou porque ele foi abençoado por Deus. E principalmente, independente de qualquer pecado que ele tenha cometido, ele se arrependeu. E ele colocou isso diante de Deus. Mas isso não quer dizer que o pecado dele não teve uma consequência. A gente tem mania de achar que esses grandes homens, tanto na Bíblia quanto na vida real, essas referências que a gente tem hoje em dia, são pessoas imaculadas, são pessoas que não podem ter pecados, ou pessoas que não têm desejo de ter pecado, ou pessoas que são ali com Deus e não fazem nada de errado. Mas a única pessoa que foi perfeita nessa terra foi Jesus, não desmerecendo o que eles fizeram, mas entendendo que a gente é pecador assim como eles, e se eles conseguiram conquistar o que conquistaram,
Por que a gente não pode marcar nossa geração e por que a gente não pode fazer a diferença? Vários personagens da própria história cristã que não estão relatados na Bíblia, mas que foram grandes pessoas para o cristianismo, como Lutero, Martin Luther King, Calvino, são pessoas que na sua própria biografia tiveram seus erros relatados, como assassinato, adultério, mas foram pessoas que foram muito usadas por Deus e que se arrependeram dos seus pecados. Mas o que será que essas pessoas nos revelam? Que será que a gente pode pecar à vontade e falar, eba, vamos pecar, e aí Deus vai perdoar e vai estar tudo certo? Não é isso. Será que eles foram impostores e fariseus? Não, eles foram importantes líderes da igreja cristã. Eles marcaram a nossa geração e fizeram grandes obras, mas acima de qualquer coisa, nós somos tão humanos quanto Abraão que enganou, quanto Moisés que desobedeceu, quanto Davi que matou, que adulterou, assim como João Batista também que duvidou, assim como Pedro que negou. Nossos heróis da fé e nossas referências históricas no cristianismo mesmo, que fizeram com que nós hoje soubéssemos da graça de Deus e conhecêssemos um pouco mais da palavra de Deus. São pessoas que pecaram, que erraram, e eu entendo muito através disso que nós, seres humanos meros mortais, podemos alcançar também grandes coisas assim como eles alcançaram. A gente entende que a graça de Deus e a misericórdia de Deus nos usa apesar de quem nós somos. Qualquer um de nós pode ser usado por Deus. É só a gente realmente se colocar à disposição dele, deixar que ele faça o que ele quiser na nossa vida. De repente você tá nessa situação, ou você conhece alguém que tá numa situação que cometeu alguma coisa, tá se descabelando, achando que nunca mais vai poder fazer alguma coisa de boa nessa vida. Você pode compartilhar esse vídeo, você pode botar os seus comentários aqui, falar como é que foi a sua experiência pra gente poder conversar. Coloque seu like aqui pra ajudar na divulgação desse vídeo. Pode me seguir nas redes sociais, que é brunasouza.br, no Snapchat, no Facebook e no Instagram, Souza com S. Ok? Um beijo. Não votem nesse candidato chato. Um beijo e até o próximo vídeo.